E aí, pessoal do terceirão, tudo bem? O meu nome é Carol, sou professora de filosofia e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre ética e moral. São duas palavras que com certeza você fala, né, no seu dia a dia, mas a questão é, você sabe o que elas significam? Sabe a definição de cada um? Como que a gente trabalha elas dentro da filosofia? Então vamos lá. Nossos objetivos: compreender a importância da ética em nosso cotidiano, conceituar ética e moral, distinguir ética e moral e distinguir ética e direito. E a questão é, você sabe o que é ética? Em que contexto você já ouviu essa palavra? Para que serve a ética? Então, assim, dentro da história da filosofia, a gente tem várias respostas e questionamentos de filósofos dizendo sobre a ética, a melhor forma de viver. Já vou dar um spoiler aqui, né? Vou avançar um pouquinho. Regras para o bem viver. Assim poderia ser uma definição primeira de ética, né? Mas agora é claro que a gente vai discutir essa pergunta que vem, né? Como que é o melhor viver? Não é uma resposta fácil, né? A filosofia sempre coloca para você algumas questões difíceis e essa é uma. É por isso que dentro da história da filosofia a gente tem umas respostas diferentes sobre a melhor ética, a melhor forma de viver, assim como entre nós, sociedade, nós temos também, né? De forma muito geral, podemos dizer que a ética é aquilo que norteia, disciplina, orienta o comportamento humano. É muito comum ouvir essa palavra, seja na televisão, na internet ou nas discussões sobre política, por exemplo. A ética serve justamente para que possamos refletir sobre as nossas ações. Então, assim, provavelmente, com certeza, todos os dias, a gente às vezes para e fala assim, o que é melhor fazer nesse momento, né? Você viu uma situação polêmica lá com seus amigos, com a tua família, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Ou então pode ser que você já tenha feito, eu falei uma coisa para a pessoa que não foi legal, você vai refletir sobre, né? Será que o que eu faço agora? O que é melhor fazer, né? Entre sociedade, o que é melhor fazer? Como que eu vou me comportar dentro da escola? Como que um professor deve se comportar comigo? Então, o nosso comportamento é colocando em xeque, colocado em questão todos os dias por nós mesmos, né? Então, a ética é essa reflexão sobre o comportamento. Claro que não só quando eu estou falando sobre mim, sobre o sujeito, mas quando eu estou falando também em sociedade. Como que é melhor a sociedade se comportar? Quais são as regras que nós devemos seguir? Tá aí uma chargezinha pra gente. E daí, na minha casa ainda não tá faltando água, né? E o cara fala assim, mas pelo jeito tá faltando muito bom senso. Essa é uma situação que nós vivemos. Em período de racionamento de água, nós precisamos de um trabalho coletivo, de um bom senso coletivo, um comportamento coletivo sobre o que é melhor fazer, né? A gente viveu isso em momentos de pandemia, em momentos de escassez de água, onde a gente percebe que a minha ação não é só para mim, mas a minha ação é também pelos outros, é também pelo bem-estar de outros. Se eu tenho que me cuidar ou se eu tenho que gastar menos água, né, poupar a água, não é só porque vai faltar para mim. Às vezes eu ali tenho, só que e os outros? E o futuro? E o resto da nossa humanidade, né? Como que a gente faz? Então essa reflexão sobre o meu comportamento é o que faz parte da ética. Bom, vamos ver a palavra. Moral vem do grego mores, conjunto de leis e costumes que regem a vida de um grupo social. Então pode ser que você faça parte de um grupo social, né? Um grupo de igreja relacionado à sua religião, um grupo de amigos específicos. E entre esse grupo, vou falar, por exemplo, de uma religião, né? Quando eu estou num grupo de uma religião, faço parte de uma religião, existe o que é certo e o que é errado, né? Vocês aprendem, inclusive, valores. Veja essa palavra que eu estou usando aí, valores.
né? Quanto valem as minhas ações? Minhas ações são boas ou são ruins? Eu penso sobre elas. E esses grupos a qual eu estou inserido mostram para mim o que é bom e o que é mal. Se eu estou em uma religião, o meu sacerdote, o padre, o pastor, enfim, ele vai dizer para mim, olha, o bom é isso, o mal é isso, se aproxime disso, se afaste disso. Quando eu estou em um grupo específico de pessoas, seja meus amigos do bairro, ou pessoas que pensam parecido comigo, meu grupo ali da internet que todo mundo gosta de tal coisa, todos nós somos veganos, a gente tem valores do que é certo, do que é errado, né? Pense aí um pouquinho, né? Da onde vêm os seus valores, hein? Se eu perguntar assim para você, você com certeza tem noções. Ah, prof, isso eu acho certo, isso eu acho errado. Com certeza você tem, né? Se eu pedir uma opinião para você, pô, aconteceu tal coisa lá. Eu vi uma pessoa perdendo dinheiro, peguei para mim. O que você acha disso, né? Acha certo ou acha errado? Ou então assim, ah, eu como carne. O que você acha disso? Acha certo ou errado? E dependendo da tua resposta, posso perguntar para você, mas de onde vêm esses teus valores? Quem te ensinou o certo ou errado? Aí você vai perceber, você pode me responder, ah, prof, da minha família, ou da minha igreja, da minha religião. Ah, eu conheci um grupo que pensa desse jeito e me alinhei a eles, né? Nossos valores vêm de diversos lugares diferentes. E a ética? Ética é uma palavra que vem de ethos, conjunto de leis e costumes que organizam a vida de um grupo social. Constância no comportamento individual que se baseia na vivência dos costumes, dimensão pessoal das ações humanas, reflexão sobre as ações. Então eu gosto muito de pensar na ética como uma reflexão sobre as ações, né? A moral vai me dizer como que eu vou agir. Como que eu, Carolina, vou agir de certa maneira, de acordo com o lugar que eu vim, de acordo com o grupo que eu estou, de acordo se eu tiver uma religião que me diz como, né, o que é o bom e o que é o mal. Ok, minha moral. Mas assim, nós, enquanto sociedade, precisamos refletir sobre como vamos agir em sociedade, né? Se eu perguntar assim para vocês, vamos pegar diferentes pessoas e vamos pedir para que ela faça uma lista. Como é melhor agir, como é ser virtuoso e como é agir mal, né? Como é ser ruim, quais são as ações que a gente não deve fazer. Muito provavelmente a gente vai achar listas diferentes, né? Cada um de nós tem ideias de valores bons e maus. Só que aí, qual lista a gente vai seguir? Vamos imaginar, né? Vocês me vêm aí com uma pilha de lista, 50 respostas diferentes sobre como agir corretamente e o que não deve ser feito. Como que a gente vai agir? É nesses momentos que a gente precisa da ética. A gente precisa dessa parte da filosofia para refletir numa forma assim mais universal de ação, né? A gente precisa refletir no que seria bom para toda a sociedade. Pode ser que você esteja em sala de aula e tem alguns professores que falam assim, ó, galera, eu acho que é melhor agir assim ou daquele jeito, e pode ter momentos que vocês, em sala de aula, pensem, né, sobre como que é melhor agir de acordo com situações que acontecem com a gente na sala de aula. Então a ética é desse jeito. Pode ser que você veja questões assim, ah, professora, arrumei um trabalho, e lá no meu trabalho, quando a gente entra na sala lá, está escrito assim, a ética da empresa, né? O que isso está querendo dizer? Essa empresa tem esses valores aqui, nós julgamos correto seguir isso. Você individualmente tem os seus valores, mas a ética tem um caráter mais abrangente, nós somos assim. Ou quando você imagina só o caos que a prof vai contar para você, você está no médico e o médico abre a porta e fala alguma coisa muito específica, muito íntima de um paciente que acabou de sair. Você consegue pensar nisso acontecendo? Se acontecer, você vai falar assim, meu Deus, que médico antiético, porque existe uma regra do melhor agir enquanto médico, e não é fazendo isso, né? Então veja, enquanto a moral está falando dos meus valores, a ética está falando da reflexão sobre eles, o que é o melhor. Lembra que a gente está falando que a ética organiza o nosso comportamento para o melhor sempre, claro, né? É disso que a ética está falando.
Bom, ética versus moral. Ética é a reflexão sobre as ações humanas, realizada individualmente ou coletivamente. Claro que eu posso pensar na minha ação ética ou posso pensar na ação ética do coletivo, da sociedade. Depende da capacidade de escolha autônoma em relação aos valores bem, mal, certo, errado, justo ou injusto. E a moral? Conjuntos de regras e costumes que determinam o comportamento de indivíduos em um grupo social. Conjunto de regras e costumes se baseia em noções de bem e mal. O bem corresponde aos valores e comportamentos considerados aceitáveis e esperados. E o mal corresponde aos valores e comportamentos considerados como condenáveis e passíveis de punição. E aí, agora que a gente conversou, eu vou pedir para que você faça uma atividade. Faça 2 colunas no caderno. De um lado, conceitue a ética e do outro a moral. Então, a partir dessa conversa que a gente teve e também pense situações que você já viveu, né? Faça aí 2 colunas pra gente. Uma sobre ética e uma sobre a moral, certo? Agora é com você. Beleza. E aí, galera, conseguiram fazer? Eu pedi para vocês fazerem 2 colunas no caderno, de um lado conceituando a ética e do outro conceituando a moral. Então, a moral está ali ligada aos nossos valores, o que de fato nós fazemos, de acordo com o grupo que eu estou inserido. Lembra que eu fiz aquela questão para vocês, né? Quem ensinou os teus valores de bom e de mal? Só que a gente não pode seguir só com os nossos valores em sociedade. Nós temos valores diferentes. A gente precisa de um norte, digamos assim, né? E esse norte é a ética. Esse norte vem através de uma reflexão sobre esses valores. Ok, eu tenho aqui uns valores, né? Mas como que é o melhor viver em sociedade? Aí que está a ética, ela vem regulamentar esse comportamento humano. É o que eu falei para vocês de dar um norte, né, ao comportamento humano. E o que é um comportamento imoral? É aquele que transgride um conjunto de costumes e valores desse grupo social no qual o sujeito está inserido. O que é um comportamento antiético? Transgride a forma como o indivíduo se comporta frente aos valores da moral no qual está inserido. Então veja, tem uma pergunta para vocês podem pensar aí, né? Será que a gente pode obrigar alguém a ser bom? Isso daí, né, é uma pergunta filosófica de primeira, né? Posso obrigar alguém a ser bom? Se eu até ajo de maneira correta, mas sabe quando eu tô agindo assim, da maneira, mas por dentro eu tô assim, ai meu Deus,
tô odiando isso tudo. Será que ainda assim eu tô agindo bem, hein? Não dá a impressão de que para você agir de maneira boa e correta é uma coisa que tem que vir de você? Então isso que a gente estava falando aí um tempo atrás, né? A moral e a ética, elas têm a ver com a minha livre aceitação, né? Quando eu aceito, por que a prof está falando livre aceitação? Ninguém pode me obrigar a ser bom. Esses meus valores de bom ou mal, eles são assimilados por mim, né? Eu aprendo, acho bom, acho ruim e sigo eles, mas é uma coisa que vem de mim. Inclusive, às vezes eu mudo, né? Eu perguntei assim para você anteriormente, de onde vem os teus valores de bom e mal? Pode ser que você tenha respondido assim para mim, prof, no primeiro momento, quando eu era criança, meus pais me ensinavam, mas quer saber? Agora eu já não quero saber dos valores dele, eu mudei, agora eu penso coisas diferentes, a gente já discorda na questão dos valores, né? Então, assim, esses valores você escolhe, né? Assim como há também a quebra desses valores. Quando a gente é imoral ou quando a gente é antiético, a gente trai os valores que estão aí pra gente em sociedade. Vamos guardar essa palavrinha, né? Valores, é disso que trata a ética e a moral. Reflita então a respeito das suas ações. Será que você já teve um comportamento imoral ou antiético, hein? Será que você vai responder assim para mim? Não, prof, jamais. Eu sou uma pessoa boa o tempo todo, jamais fui antiético, jamais eu fui imoral. Será, hein? Bom, a moral. Valores históricos e socialmente construídos. Lembra que eu falei, né? Através da sua história, através do grupo social que você está é construído. Define os comportamentos aceitos e promovidos pela comunidade. Comportamentos adequados recebem aprovação. Comportamentos inadequados recebem sanções, né? Então pode ser, supor que você está lá inserido numa comunidade religiosa. Ela vai te mostrar o que é certo e o que é errado, o que é os valores daquela comunidade, né? Pode ser o resto da sociedade não tem os mesmos valores. Mas dentro dela, se você se comporta de maneira inadequada, você está sendo imoral e você recebe sanções. Mas, prof, sanções? O que são sanções, né? Punição referente à desobediência a uma determinação dada por outro. A gente recebe sanções morais, tá aí a nossa mãe brigando com a gente faz coisa errada. E a gente também recebe sanções jurídicas, do direito. Aí eu tô falando de lei. Bom, as nossas ações se pautam tanto na moralidade como no direito. Você sabe a diferença entre eles? A moral, então, como a gente falou, são valores construídos histórica e socialmente. E o direito, conjunto de leis que determina o comportamento do sujeito. Nem sempre, quando eu estou transgredindo a ética e moral, eu estou transgredindo o direito, né? Por exemplo, mentir. Mentir é antiético? Sim, muito. Todo mundo sabe disso. Ninguém vai falar assim, não, mentir é legal. Veja como esse é um valor quase que universal, né? Mentir é antiético. Mas se por acaso eu mentir, vai vir a polícia me prender, prof. Carol, você está presa por 5 anos porque você mentiu. É claro que não, né? Então existem diferenças aí entre questões éticas e questões jurídicas. Agora é claro, matar é antiético? Sim, é também. E se eu faço isso, eu vou sim sofrer uma sanção jurídica, uma sanção do direito, certo? Nem sempre o que é antiético tem uma punição legal, mas às vezes sim, né? Vamos para essa atividade. Escreva um texto apresentando as principais diferenças entre a moral e o direito e cite exemplos de cada um. Na sequência, faça uma roda de leitura e converse com seus amigos sobre isso. Certo, galera? Fale um pouco então sobre a questão do direito que nós vimos agora. Agora é com você.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu perguntei então, eu falei para vocês fazerem a distinção entre a moral e o direito. Discutir essa ideia, né? Do que o direito é aquilo que tem uma sanção jurídica e a moral está relacionado mais aos nossos valores. Nem sempre quando a gente transgride um, a gente transgride outro. Vamos fazer uma retomada do que nós vimos hoje? Moral é o conjunto de regras e costumes que determinam o comportamento de indivíduos em um grupo social. Já a ética é uma escolha autônoma de valores que devem ser vividos de forma coerente, é a reflexão e escolha, desses valores morais. E o direito é o conjunto de leis que determina o comportamento do sujeito. E aí, pessoal, terminamos. Prof. Carol adorou estar aqui conversando com vocês hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigada, se cuidem e até mais.